Bom, e aí agora a gente virando um pouco a página, né, que a gente que falou um pouco aqui nessa visão da questão da concepção, do desenho, do dimensionamento, da tipologia, da questão do software, da questão do BIM. Falando um pouco agora da questão da OE pronta, temos que cuidar das nossas OEs, né, das reabilitações aqui, pedir para a mesa aí passar algumas reportagens aqui, né, de obra de arte especial aí. Tivemos aqui, passando aqui um acidente com OE em 2014 em Belo Horizonte aqui. Pode ir abrindo as outras ali, tá? E aí a gente tem muita obra de arte especial, né, ô Fábio, que dá problema por aí, né? Que dá problema. E aí eu queria que tu falasse um pouco da importância, ele vai passando aqui, ó. Por exemplo, aqui, isso aqui, a Brasília, aqui, ó, sem manutenção. Essa palavra é muito importante, sem manutenção, né? Viaduto desaba em Avenida de Brasília é importante, né? Já era um viaduto que o pessoal já vinha acompanhando com problema também. E aí a gente tem outros casos aqui que ele vai subir aqui também, aqui passar. Mas enfim, assim como a gente tem que ir no médico fazer um check-up de vez em quando, né? Para ver como é que tá a nossa saúde, a OE também precisa passar por um check-up, né? Sem dúvida. Fala, o que é esse, como é que é esse check-up na OE, hein? Só antes... Isso aqui é São Paulo aqui, né? Então a gente vê que tem OE por tudo. Lá, BH, São Paulo, Brasília, que dá problema. Esse de Belo Horizonte, inclusive, eu morava em Belo Horizonte nessa época, eu passava toda semana ali, esse aí é o caminho em direção, vai para o Porto de Confins, né? Passava toda semana ali. Veja, toda estrutura, né, ela tem uma vida útil, né, e essa vida útil, né, já que se fez essa analogia, né, conosco, a nossa vida útil também está condicionada a fazer uma manutenção periódica, né, fazer o check-up, né, identificar, antecipar os problemas, e toda estrutura deveria passar por isso. Esse assunto... Essa questão ainda é muito mais sensível nas OEs, na minha opinião, por dois fatores. Primeiro, porque a OE é uma estrutura que ela está exposta, né? Ela está ali, ela está sujeita às intempéries, está sujeita ao uso intenso, né? Então ela vive esse desgaste muito mais do que a maioria das outras estruturas. E a segunda questão é que nós estamos falando de estruturas grandes, né? Pesadas, né? Cuja ação predominante é o seu próprio peso, que está ali atuando todo o tempo, né, sobre elas. São estruturas que muitas vezes, a maioria das OEs brasileiras, são estruturas que não têm grandes graus de hiperestaticidade, ou seja, na falha de um aparelho de apoio, na falha de uma viga dessa, uma falha localizada muitas vezes é responsável pela ruína total daquela OE, né? Então é algo recente, né? Pelo menos no meu conhecimento é algo recente essa preocupação, né? Vem mudando, né? A gente vê uma mudança na forma de gestores públicos. Isso, nos gestores públicos de antecipar, né? E também fazer relatório, como estamos vendo aqui essa reportagem aqui desse ano de 23, Goiânia, né? Um relatório de inspeção que apontou situação de crítica de 10 pontos, mas é nessa avaliação aí que se vê onde tem um problema, né? Que se identifica, né? E depois, porque fazer a manutenção, né? Fazer essa manutenção preventiva, reparos pontuais, substituição de aparelho de apoio, correções por exemplo, em drenagens, tudo isso costuma ser simples e de custo muito, muito pequeno se comparado a uma intervenção, quem dirá uma ruína, né? Nem se fala, né? A gente pode comparar assim, né? Fazer uma analogia para ficar... Você gosta de fazer umas comparações, né? Como você falou, se não cuidar, para ruína. É o dente, né? Não cuidar do dente, vai dar canal, né? Não cuidar da OE, vai para nota 2, aí... Nota 2, acho que nota 2, nota 1, e já dá interdição, né? É importante, né, Mauer? Muito importante. Muito importante. O Fábio tocou num ponto, geralmente são estruturas isoestáticas, falhou um vínculo, caiu, né? Então, diferente de um edifício que é altamente hiperestático, né? Então, você tem uma capacidade imensa de redistribuição,
falhou uma coisa aqui, redistribui para lá, falhou outra lá, redistribui para lá. Então, são estruturas que têm muita capacidade de redistribuição, né? Uma ponte, no geral, a capacidade de redistribuição é ou muito baixa ou nula, né? Então, qualquer coisinha, qualquer problema, a gente pode ter o colapso da estrutura. E Diego, agora, e pegando esse gancho da parte da... Como é que... O que é que norteia hoje uma avaliação? Existe uma norma, DENIT, BNT? Isso. Como é que é? A gente tem uma NBR específica para inspeção de obras de áreas especiais, a NBR 9452, no qual ela coloca os tipos de inspeções que tem que ter nas estruturas. Tem inspeção cadastral, rotineira, especial, extraordinária. Então, assim, existe uma frequência para cada tipo de inspeção, e essa inspeção visa a prever, antecipar os problemas, visualizar os problemas, as manifestações patológicas e gerar um relatório de terapia para ser tratadas, como assim como um médico, né? Então você vai no médico, vai ser inspecionado, vai fazer exames, ensaios muitas vezes e vai gerar um relatório, projeto de recuperação para ela ser recuperada. Essa questão de serem obras públicas, isso dificulta, porque a gente percebe muito, principalmente em obras que não, rodovias, trechos rodoviários que não têm concessão, está muitas vezes sem aquele controle periódico que deveria ter esse tipo de estruturas. Falta de troca de junta, de dilatação, que é um ponto crítico. É importante. É extremamente importante porque ele tem uma vida útil muito baixa, e se não é feita a troca e a recuperação no prazo adequado, aquilo ali vai dar solidarização entre os tabuleiros, vai entrar mais água, vai entrar agentes agressivos, vai entrar material que vai acabar trancando ali a junta. Então, isso tudo vai perdendo durabilidade. Exatamente. E, Fábio, essa questão que a gente tem, realmente, essas estruturas de OAEs na parte privada, que já vamos entrar agora, já falar um pouquinho da concessão daqui a pouco aqui, e temos elas aqui presentes na parte pública. Aí falo federal, estado e prefeituras, né? Realmente, assim, a opinião minha, né? Queria ver a de vocês aí. A gente vê que isso ainda acaba ficando, talvez, em segundo plano, como... Isso talvez é visto como um gasto ainda, né? Mas talvez a turma só se atenta quando dá essas notícias aí que a gente viu, né? Caiu em Belo Horizonte, caiu em Brasília, né? E aí temos que cuidar das nossas obras de arte especial, como o Mauer citou ali. Não tem muito elemento solidário para ficar aguentando o desaforo, quando dá um ali cai, né? Mas a tua opinião, está mudando um pouco isso na parte pública? Existe essa preocupação aí, ou deveria ter? Eu acho que existe. Veja, eu não sou um profundo conhecedor, né, da parte pública, de como funciona dentro desses órgãos, mas o que no nosso contato que nós temos, a gente percebe que existe sim uma preocupação, né? Eu acho que até não muitos anos atrás a gente não estaria aqui falando sobre inspeção de OE, manutenção, substituição de junta, aparelho de apoio, e hoje isso existe, tá aí. Eu acho que a boa vontade e a preocupação em dar essa manutenção, ela existe, tá? Eu acho que, infelizmente, assim, acho que as coisas não acontecem, né, no tempo que deveriam, né? Acho que talvez vá além de boa vontade, né? Às vezes devem existir, acho que existem limitações, né, de recursos, mas a gente percebe que, eu pelo menos percebo que sim, eu acho que existe uma mudança aí, sabe? Uma preocupação, né, pelo menos. Porque agora entrando na parte privada, né, que na verdade é público, que foi delegado a uma concessão a administrar por um período de tempo, né, não deixa de ser público, mas a concessão de rodovia, né, vamos falar aqui agora, puxando um pouco para os contratos de concessão de rodovia, que a gente vê o Brasil nos últimos 4 anos aí está com a política forte de concessão de rodovias, contratos recém-assinados, que tem muita coisa para fazer nova, de OE nova, mas também tem que cuidar das suas OEs existentes, fazer ampliação nessas OEs aí, e temos toda uma preocupação com essas OEs aí, e aí desencadeia, né, para vocês, projetistas, especialistas, e para as empresas, né, um grande mercado, porque
a NTT, por exemplo, pede que seja inspecionado as estruturas, as OAEs, né? Feita uma inspeção de como estão essas estruturas de forma anual. Eu queria que vocês falassem um pouco disso aí, tá, o Mauer? Que a Rosiniac também trabalha muito para a parte privada, né? Para algumas concessões aí, né? Dessa preocupação do privado de cuidar das suas OEs, né? Até também, pegando um gancho aqui só para fechar, a questão, se não cuida, fica caro depois, né? E o privado tem a questão do lucro, tem um investimento, mas ele quer o retorno, né? Eu acho assim que o privado ele já entendeu um pouco mais que o poder público, que a parte de cuidar ela é mais barata do que você ter um colapso, ter uma ruína, né? Porque além de todos os danos que a gente tem materiais, enfim, tem os danos de vida também. Eu acho que o privado, nesse sentido, talvez seja um pouco mais evoluído, mas eu acho que o poder público também tem buscado essa melhoria, né? Então, as OAEs precisam de uma manutenção mais periódica, isso é fato, né? Então, a gente vê, como você mostrou, diversos casos aí de colapso. Mas também na parte privada, né? Nem todas as empresas se preocupam tanto com isso, envolve a parte de lucro, enfim, de toda essa parte comercial, né? Acredito que o Brasil tenha evoluído, né? Como o Fábio falou, senão a gente não estaria nem discutindo sobre isso agora, mas ainda tem um bom caminho para ser trilhado, acho que não só na parte de engenharia de estruturas, mas nos próprios peritos que vão avaliar essas pontes, né? Em próprios cursos de capacitação, né? Porque muitas vezes tem laudos muito mal feitos ou mal redigidos ou não apontando os erros que deveriam ser apontados, né? Então, tem um caminho grande aí também, não só na parte de estrutura, mas também na parte de perícia e avaliação. Diego, como é que tu vê isso aí? É isso mesmo. Hoje é um grande mercado. Lá no escritório a gente está com mais projetos de recuperação e alargamento e adequação de trem tipo do que projetos de obra de arte especial novas. Isso já mostra que existe o mercado, existe a necessidade de estar fazendo esses projetos de troca de aparelho de apoio, de alargamento, adequação de trem tipo, tudo isso visando aumentar a durabilidade e aproveitar aquela ponte, aquela estrutura que já está executada. Então, é natural que cada vez mais vai ter esse cuidado, esse olhar para essas estruturas, porque não dá para deixar elas simplesmente como estão. Elas precisam de cuidado, precisam de inspeções, projetos, e isso é bom para a engenharia, né? E é bom para a própria sociedade como um todo, porque vai prever, antecipar esses problemas. O setor privado, né, complementando, ele sempre vai estar fazendo aquela conta entre o desembolso inicial, né, e a manutenção ao longo do tempo. Então, ele está sempre fazendo essa conta. E né? vê o delta que sobra. Aí, né? Exatamente, e ver o que acontece. Eu acho que nessa parte de durabilidade, assim, o que eu complementaria, né, porque também nós temos uma evolução aí nos últimos anos mais constante, né, nos requisitos de durabilidade para a estrutura. Isso vem ajudando muito, né? Eu acho que o que falta ainda no aspecto de durabilidade para as OAS, não, claro, no que já está feito, no que é mais antigo, mas no que é novo, no que as pessoas estão projetando agora, é entender que a durabilidade, claro, ela tem é fundamental a manutenção, é fundamental a escolha certa dos materiais, mas existem aspectos na concepção que são tão importantes quanto, né? Então, cuidado com esse desenho da OE, a disposição dos elementos, o formato dos elementos, né? Interfere. Muito, né? Disposição de drenagem, a forma como é feito um encontro, como é uma junta, como é um aterro, como é um pilar. Então, existem uma série de questões que não está tão explícita assim, que não está nas normas, que são fundamentais, né, para contribuir para a durabilidade, né? Você não pode colocar a questão da durabilidade ou só na manutenção
ou só na escolha dos materiais, no concreto certo, na verificação, né? Você tem que distribuir isso, né? Distribuir isso em tudo que importa, né? Não, aí daí você consegue... nós vamos conseguir ter... Vai conseguir ter. Vamos conseguir chegar lá.